Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lac e com muito prazer, muita satisfação, vamos para mais uma videoaula. Na verdade, não vai ser uma videoaula, na verdade vai ser um mini curso sobre a Lei Orgânica da Defensoria Pública, consagrada pela Lei Complementar 80. Então vem comigo, tá? Essa lei orgânica nós temos 5 títulos, né? Então esta aula nós teremos 5 partes. E esta aula, a gente vai começar pelo primeiro título, que é Disposições Gerais, artigo 1º ao artigo 4º, né? Desculpa, gente. Como é a primeira aula, eu quero fazer o seguinte, eu quero dar uma ampliada no conceito da defensoria. Vocês têm que entenderem. Primeira coisa que vocês têm que entenderem, gente. Defensoria pública é um direito da nossa sociedade garantida na nossa Constituição. Então vamos lá na Constituição para vocês entenderem, tá? Vem comigo, tá? Isso aqui tudo é importante. Inclusive o seguinte, essa primeira aula, eu garanto para vocês o seguinte. Toda e qualquer prova de defensoria, Defensoria Pública da União, Defensoria Pública do Estado, Defensoria Pública do Distrito Federal, garanto para você que dessa aula, com certeza, alguma questão será cobrada na prova. Então você tem que entender o seguinte, né? A Defensoria Pública, ela faz parte do título da Constituição, chamada da organização dos poderes, né? Então nós temos o capítulo 1º, que trata do poder legislativo, o capítulo 2º trata do poder executivo e o 3º capítulo trata do poder judiciário, tá? Traz do poder judiciário, tá? Então nós temos aí o poder judiciário. Então, o capítulo 3º da Constituição traz o quê? Traz todos os órgãos que compõem a estrutura do judiciário. Tá aí o Poder Judiciário, né? Temos as disposições gerais, Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça, tribunais regionais federais, juízes federais, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Regional do Trabalho, juízes do trabalho, tribunais e juízes eleitorais, tribunais e juízes militares e tribunais e juízes dos estados. Bacana, aqui está o Poder Judiciário, tá? E nós temos um outro capítulo, que traz aqui, né, das funções essenciais da justiça. Tá? Eu quero fazer aqui uma analogia simples para vocês, né? Simples, né? Então você olha assim, fazer justiça, né? Então toda essa aqui, né, esse bloco aqui traz, né, juiz, né? Claro, poder judiciário. OK, né? Só que o juiz sozinho, ele não faz justiça, né? Nós temos que ter o quê? As funções essenciais à justiça. Tá? À justiça. Sem essas funções não tem como fazer justiça. E aí nós temos aqui 4 pessoas importantíssimas, né? Então este capítulo é dividido por 4 sessões, ó. 4 sessões, né? A primeira sessão, Ministério Público, né? E aí, professor, o Ministério Público, né? Tá certo? Ele é o quê? O defensor da lei. Ó, defensor da lei, tá? Ele é o titular, por exemplo, da ação penal. Professor, advocacia pública, né? Advocacia pública, quem que está na advocacia pública aqui, ó? A AGU, né? Advocacia Geral da União. Que mais? As procuradorias, né? Dos estados, né? As procuradorias aqui, ó. AGU, Procuradoria Geral do Estado, tá isso? As procuradorias dos órgãos, por exemplo, Procuradoria da Fazenda Nacional, você tem a Procuradoria do INSS e assim por diante. É advocacia pública, tá? Então, você sempre tem o quê? Quando a gente fala de justiça, né, você tem o quê? Você tem um juiz no meio, no centro, né? Um juiz no centro, né? Inclusive, eu vou fazer o seguinte, né? Eu vou colocar assim, né? O juiz no centro, né? O juiz no centro e você tem 2 partes, ou você tem o Ministério Público, né, e aí você tem outra parte, né, ou você tem aqui os advogados. Então você sempre tem que ter o quê? As partes, né, e as partes deverão ser devidamente representadas. Por quem? Pela advocacia pública, claro, representar o quê? A administração pública, o poder público, a advocacia, que é o advogado em si, né, nós advogados, e nós temos a defensoria pública, né? Então a defensoria pública né, ela foi criada o quê? Para fazer justiça, para garantir aquela perspectiva que todo mundo tem direito a uma defesa técnica. Mesmo aqueles desassistidos. Por quê, professor? Porque a justiça ela é cara.
A justiça não é barata. Eu digo isso para vocês com muita certeza, né? Eu pago custas direto aí, né? Beleza? Entenderam aqui, gente? Então, ó, Defensoria Pública, tá? Esse aqui é o primeiro insight para vocês. Então, ela é uma criação aí, claro, não da Constituição de 88, mas a Constituição de 88, ela foi muito importante na consolidação da Defensoria Pública. Então, a Defensoria Pública, ela faz parte das funções essenciais à Justiça, capítulo 4 do título do poder, tá? Da organização dos poderes, né? Seção 4 da Defensoria, bacana, né? Vamos aqui no artigo 133, que é da advocacia, né? Porque o defensor público, ele é um advogado. Ele é um advogado. Nós iremos estudar na lei orgânica, inclusive, que é a necessidade que ele tenha, que ele seja lá advogado, né? Tá? A gente vai estudar isso em detalhes, né? Lá do ingresso, né? Artigo 133. O advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão nos limites da lei, né? Essa lei aí, claro, é a lei da OAB, né? É a lei aí que institui o Código de Ética e disciplina a regulamentação de advogado, né? Fugiu o número aqui da lei, né? Inclusive essa lei aí é a lei aí que ela cai bastante na prova do OAB, para o exame do OAB. Bacana? Então esse aqui é o advogado, né? Agora a seção quarta, né? A seção número 4 é da Defensoria Pública, né? Lembrando para vocês que houve o quê? Houve uma redação do nome, né? A emenda número 80 de 2014. Vem comigo, né? Então, artigo 134, muito importante. Por quê? Porque o artigo 134 traz o porquê da Defensoria Pública. Então, esse artigo é importante, cara. Você tem que saber, inclusive, esse artigo ele vai ser reproduzido na íntegra no primeiro artigo da Lei Complementar 80 de 94, na qual nós iremos estudar aqui todos os dispositivos. Então, vamos lá, artigo 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado. Olha, instituição permanente, ou seja, não é provisória. Essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe aos produtos dela, né, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente a orientação jurídica, promoção dos direitos humanos e a defesa em todos os graus, primeiro, segundo, recurso, tal, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos de forma integral e gratuita, gratuita aos necessitados na forma do inciso no inciso 74 do artigo 5º desta Constituição Federal, né? Então, olha aí, né? Então, gratuita, integral aos necessitados. Professor, o que traz aqui o inciso 74 do artigo 5º, né? Ele é um direito fundamental da sociedade, do povo brasileiro, né? O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, né? Ou aos que comprovarem insuficiência de recursos, né? Aí você tem aí dois dispositivos do direito, né? Ou você pode estar contratando um advogado, né, solicitar justiça gratuita, que assim você estará isento aí de pagar as custas processuais, né, que é um valor até considerável. E para exercer ainda mais na integridade esse direito fundamental garantido no artigo 5º, inciso 74 da Constituição, nós temos o quê? A Defensoria Pública, para aqueles que nem têm condições de contratar um advogado. Vai ser um defensor público, e o defensor público vai ter aí todas as prerrogativas de patrocinar a sua defesa. Ok? Beleza? Então, esse aqui é o artigo 134 da Constituição, né, que traz aí os produtos principais, aí, a área de atuação aberto da Defensoria Pública. Né? Parágrafo 1º, vem comigo, né? Vem comigo aqui, né? Vamos lá, né? A lei complementar organizará a Defensoria da União e do DF e dos territórios e prescreverá normas gerais para a sua organização nos estados em cargos de carreira providos em classe inicial, mediante concurso de provas e títulos assegurada aos seus integrantes a garantia da inamovibilidade
e é vedado o exercício da advocacia fora das atribuições institucionais, né? Então, o que acontece aqui? O parágrafo 1º do artigo 134, ele falou o seguinte, lei complementar. O que é a lei complementar? Uma lei que vai complementar o quê? A Constituição da República Federativa do Brasil. Tá? Então, a lei complementar, né? Aí nós temos aqui, né? Olha só que coisa interessante, né? Essa lei complementar é a lei complementar 80 de 94, que inclusive é objeto dessa aula. Nós estamos no capítulo 1º, né? O que ela fala? Primeiro produto dela, ela vai organizar, certo? A Defensoria Pública de quem? Da União. E o que mais, professor? Da União, da Justiça Federal, né? Da União. E o quê? Do DF e territórios. Só que no Brasil, no momento, nós não temos mais territórios. Na minha época tinha, né? Segundo produto, olha só, né? Segundo produto, né? Normas gerais. Normas gerais. Tá? Para quem, professor? Para as defensorias públicas estaduais. Então, o que acontece? Então, você tem que estudar. Eu estou fazendo concurso para a defensoria. Primeiro, você tem que estudar o artigo 134 e o 135 da Constituição. Isso aqui para você gabaritar. Segundo, você tem que estudar a Lei Complementar 80. E se é um concurso estadual, você vai ter que estudar aí o concurso estadual. Por exemplo, né, o meu estado de Mato Grosso tem defensoria, claro, é uma função, faz parte da essencialidade da justiça, né? Então, aqui no Mato Grosso, nós temos o quê? A lei complementar, por exemplo, vou escrever aqui, lei complementar de Mato Grosso, 146, né? Salvo engano, de 2004, né? Aí, a lei complementar estadual de 146. Então, nós temos aí. Então, a lei complementar, a gente, organizar. Então, vai ser a lei orgânica da Defensoria Pública da União e a lei orgânica da Defensoria Pública do DF e do território, tá? E normas gerais, tá? Normas gerais, né? E nessas normas gerais, aqui ele trouxe alguns parâmetros, né? Ele vai falar dos cargos, vai falar dos cargos de defensor, né? Do cargo, né? Ele vai falar dos cargos, né? Cargos de carreira, de carreira. Tá? E aí a gente já vai falar que nós temos primeira classe, segunda classe e classe especial. Isso traz aqui na LC, né? Ele vai falar o quê? Do concurso, né? Ele vai falar do concurso. É claro, concurso público, né? Ele vai falar de que mais? Classe inicial, concurso, né? Garantia, ele vai dar uma garantia e prerrogativas, né? Uma garantia aqui, de inamovibilidade, né? Você não pode estar sendo removido aí a bel prazer, né? E vedado, e traz uma vedação, né? E traz uma vedação de não exercício da advocacia, né? Não exercício, né? Não exercício da advocacia. Beleza, né? Então, a lei complementar, ela vai falar sobre isso, né? E, claro, você pode ter certeza, cara, se você fizer esse curso, seguir as nossas orientações, toda vez que eu coloco uma coisa no quadro, você tem que ter seu caderninho, você tem que fazer a sua anotação, tenho certeza que você vai acertar todas as questões da prova, né? Ou seja, né? Aqui, essa lei aqui vai ser a lei 80, tá? E, cara, eu sou o seguinte, né, cara, eu gosto de você explicar o assunto, se há necessidade de a gente adiantar um pouquinho, eu adianto, se há necessidade de fazer um reforço pedagógico de algo que já foi ministrado, eu faço, e assim por diante, né? Vamos lá, parágrafo 2º, né? O que traz o parágrafo 2º, né? Ele traz o seguinte: as defensorias públicas estaduais são asseguradas autonomia funcional, tá, e administrativa e a iniciativa de sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias e subordinação ao disposto no artigo 99, parágrafo 2º da Constituição Federal. Então é o seguinte, né? Isso aqui é muito importante, né? Essa prerrogativa da Defensoria Pública, não do defensor, dessa instituição pública, né? Então, a Defensoria Pública, ela tem autonomia funcional e administrativa. O que significa isso? Que ela pode se auto-organizar.
ela tem autonomia administrativa. Ah, professor, então, a defensoria que vai decidir se ele vai criar uma gerência de licitação, uma superintendência, assim, de auto-organização administrativa, funcional. O que é funcional? Para exercer as atribuições que estão no caput do artigo 134. Ela tem autonomia para escolher o seu melhor caminho para, assim, entregar o produto para a sociedade, né? Diante disso, eu tenho que contar uma história para vocês, tá? Que a Constituição de 1988, né, trouxe, né, elevou aí a defensoria como função essencial do Estado. Beleza, da Justiça, beleza, bacana, né? Só que é o seguinte, antes, preste atenção, antes da emenda constitucional número 45 de 2004, isso eu digo com muita clareza para vocês, tá? Antes dessa emenda, a Defensoria Pública, o que eu vou falar aqui, eu não quero que ninguém aí leve para o lado negro, ninguém aí se sinta ofendido com isso, mas era um patinho feio. Por quê, professor? Porque a Defensoria Pública ela existia, mas ela era 100% dependente do Poder Executivo, não tinha essa autonomia. Quiçá, gerenciava o seu próprio orçamento. Então, a partir dessa emenda constitucional de 2004, né, a emenda 45, que a emenda 45 ela foi considerada como uma emenda do Poder Judiciário. Essa mesma emenda 45, por exemplo, foi a emenda aí de criação do Conselho Nacional de Justiça, do Conselho Nacional do Ministério Público. Muito importante essa emenda à Constituição. Então, a partir dessa emenda número 45, eu avalio que a Defensoria Pública passou a ter um outro status. Realmente exerce agora a autonomia funcional e administrativa e a iniciativa da proposta orçamentária. Tá? Então, ela pode o quê? Ela verifica onde pode gastar, dentro dos limites estabelecidos na LDO, e a subordinação, tá? E a subordinação do disposto no artigo 99, parágrafo 2º, né? 99, parágrafo 2º, né? Ok, né? 99, parágrafo 2º. Vamos lá. O que é o 99, parágrafo 2º? Vem comigo, ó. Ao Poder Judiciário é assegurado a autonomia administrativa e financeira, tá? Ao Poder Judiciário, né? Parágrafo 2º. Vamos lá. O encaminhamento da proposta, ouvido outros tribunais interessados competentes, no âmbito da União, aos presidentes do Supremo Tribunal Federal e aos tribunais superiores com aprovação dos respectivos tribunais, no âmbito dos estados e do Distrito Federal e territórios, né, aos presidentes dos tribunais de justiça com aprovação dos respectivos tribunais, né? Então, o que acontece aqui, né? Então, ele fala o seguinte, dentro dos limites estabelecidos na LDO, a LDO é de iniciativa do Poder Executivo, porque a questão orçamentária, a questão de dinheiro, é de responsabilidade do Executivo, né? Então, o que ele fez aqui, ó? Quando ele fala, né? Ó, subordinação disposto artigo 99. Esse artigo 99, cara, esse artigo 99 é lá do Poder Judiciário. Ou seja, qual que é a intenção aqui da emenda 45? Trouxe, né, todas as prerrogativas do Poder Judiciário, agora inerentes às defensorias públicas, né? Bacana, né? Fechou aí o parágrafo 2º da explicação. Parágrafo 3º. Aplica-se no disposto do parágrafo 2º as defensorias públicas da União e do DF, né? Ou seja, uma emenda lá para frente, 74 de 2013, ela trouxe também essa prerrogativa de organização das defensorias públicas dos estados, também a defensoria pública dos territórios e do Distrito Federal, né? Beleza? Da União, aliás, né? Da União, do DF, deixou mais claro ainda, né, a disposição dessa defensoria pública de quê? De autonomia financeira, né? Autonomia financeira, autonomia administrativa, funcional. Ela pode propor a iniciativa do seu próprio orçamento, claro, dentro dos limites do teto estabelecido pelo Poder Executivo. Parágrafo 4º, também cai muito esse parágrafo 4º, né? O que diz o parágrafo 4º? Olha só, as defensorias, né, terão como princípios institucionais da instituição, tá? Primeiro, unidade, ou seja, somente uma onde? Em cada estado, uma. Na União, uma. DF, uma. Em território, uma. Unidade, beleza, né? E essa defensoria pública, ela é indivisível. Como assim indivisível, professor? Né?
Como assim indivisível? Cara, eu sou do estado do Mato Grosso, é muito grande o estado, eu vou fazer a Defensoria Pública da capital e a Defensoria Pública do interior. Não pode! Por quê? Porque eu estou dividindo, e a Constituição diz que a Defensoria Pública é indivisível, né? E outro princípio, independência funcional. Olha aí, ó. Então ela pode se auto-organizar, tá, da maneira que assim entender, né? Agora tem que lembrar que a Defensoria Pública não é um poder, tá? Poder nós temos apenas 3, que é o poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário, que são independentes e harmônicos entre si, o artigo 2º da nossa Constituição Federal, tá? Beleza, né? Então nós temos aí princípios 3, né? O famoso UI, né? Unidade, indivisibilidade e independência funcional. Aplicando-se também no que couber o disposto do artigo 93 e no inciso 2 do artigo 96 dessa Constituição Federal, né? É a emenda número 80 de 2014, né? O que acontece, né? Então, mais uma vez aqui, o Constituinte trazendo no que couber o quê? Todas as prerrogativas e garantias e privilégios, vou colocar entre aspas esses privilégios, né? Inerentes ao Poder Judiciário à instituição da Defensoria. Só para ilustrar aqui, o artigo 93 trata, né? Lei complementar de iniciativa do Supremo Tribunal Federal disporá sobre o Estatuto da Magistratura observados os seguintes princípios, né? Ou seja, né? Então nós vamos ter o quê? O Estatuto, né? Nós vamos ter o regimento interno, a gente vai ter o Estatuto da própria Defensoria, tá? A sua lei orgânica. Então o que vai acontecer? Em cada estado vai ser o quê? Vai ser uma lei de iniciativa. Quem que vai propor essa lei? Quem vai propor essa lei vai ser o defensor-chefe, né? O defensor-chefe. Então essa é a prerrogativa que está trazendo lá para no que couber. Ou seja, vai fazer adaptações. E o 96.2, ó, compete privativamente, né? A quem? Ó, 2, ó, ao Supremo Tribunal Federal. Aqui vai ser o quê? A Defensoria Pública do Estado, a Defensoria Pública da União, a Defensoria Pública do DF, né? Certo o quê? Propor ao Poder Legislativo respectivo, observado o artigo 69, né? Professor, o que trata o artigo 69, né? O artigo 69 trata de quê? De despesa de pessoal. Ó, despesa de pessoal, ok? Ó, despesa de pessoal. Tem um limite da União, que é 50, tá? E tem um limite do Estado, que é 60. Do município não cabe, porque não tem defensoria pública do município, né? Vamos lá. Então, o que ele pode propor ao judiciário? A capacidade de iniciativa, ó. Alteração do número de membros dos tribunais. Ou seja, tá? O que acontece, né? No Mato Grosso, a Defensoria Pública, através do seu defensor-chefe, né, o chefão lá, ele quer o quê? Aumentar a quantidade de vagas de membros de defensor, quer mais 20 defensores públicos. Pode, pode. Só que aí ele deixou bem claro no caput. Observados o artigo 69, que trata que despesa com pessoal, tem que ter margem de despesa com pessoal para poder aí ter essa iniciativa, né? Ó, criação, extinção de cargos e a remuneração de seus serviços auxiliares e dos juízos que lhe forem vinculados, bem como fixação de subsídio de seus membros dos juízos, inclusive tribunais inferiores, onde houver, criação ou extinção de tribunais inferiores, né? Ou seja, novas defensorias públicas dos municípios, né? Alteração da organização da divisão judiciária, né? Então, trouxe o quê? Esse parágrafo 4º, muito importante, ele trouxe toda essa capacidade de autonomia, de autogestão da defensoria pública, né? Ou seja, estendeu esses poderes que já são garantidos aqui ao Ministério, ao Poder Judiciário. Claro que o Ministério Público também tem essas prerrogativas também, né? E o artigo 135, né? O último artigo aqui da nossa parte constitucional, né? Ó, os seus servidores integrantes das carreiras disciplinadas na seção 2, advocacia pública, que são os procuradores, né? E a 2, né? Ó, defensoria pública, neste capítulo, serão remunerados na forma do artigo 39, parágrafo 4º. O que diz o artigo 39, parágrafo 4º? É a forma de pagamento por subsídios, tá? Por subsídios. Então, houve a criação de pagamentos por subsídios. Então, defensor público não pode receber por vencimentos. Ele pode receber apenas, por quê? Apenas, ele só vai receber apenas por subsídio, né? E o que acontece? Ele é um membro de poder.
Ele é um membro, só que ele não é poder, né? É um membro da Defensoria Pública. Olha. Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lac. Inicialmente eu quero pedir licença porque atrapalhei os seus estudos, interrompi os seus estudos, mas essa videoaula é uma videoaula demonstrativa do nosso site Lac Concurso. Eu, professor Lac, eu preparei para vocês um curso, um módulo muito especial, um módulo muito competitivo, 100% focado no concurso da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso. Trata-se das legislações específicas, em especial as legislações do Estado de Mato Grosso, bem pontuais. Este curso, adianto para vocês, na qual o professor Lac, eu vou abordar essas leis artigo por artigo com bastante profundidade. Não é apenas leitura da lei, mas é o real entendimento do legislador. Eu tenho certeza que com essa metodologia você vai acertar todas as questões. Professor, dá mais detalhes? Sim, então esse aqui é um módulo especial, específico, de legislação específica, 100% atualizado, de acordo com o edital. 90 dias de acesso, você pode assistir quantas vezes desejar e na hora que quiser. Tá certo? Investimento apenas 10 parcelas de R$15. Ah, professor, tem algumas aulas aqui que serve para o cargo de defensor, com certeza. Você pode vir, você pode se matricular, você pode assistir essas aulas que eu tenho certeza que na sua prova de defensor público de membro você vai acertar todas as questões, né? Professor, quais são as leis, né? Nós temos aí, começamos pela Constituição, a visão constitucional da Defensoria Pública, artigo 134, que inclusive é a primeira parte da Lei Complementar 80, né, que organiza a Defensoria Pública da União e dita as normas gerais para a organização nos estados. Daí nós temos a Lei Complementar 146, que essa é a lei orgânica da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, inclusive já está em gravação. Eu já comecei a gravação da Lei Complementar 146. A primeira parte da Lei Complementar 146, eu abordo os artigos 116 ao artigo 120 da Constituição Estadual, porque são artigos aí inerentes à Defensoria Pública, né? A quarta legislação é a Lei 10.773. Essa lei ela trata da estrutura organizacional, quadro de pessoal e o plano de carreiras de apoio administrativo. Assim que eu terminar a 146, eu já vou gravar a Lei Estadual 10.773. A nossa quinta lei é o Estatuto do Servidor Público. O Estatuto já está disponível, artigo por artigo, super atualizado aí que é a Lei Estadual 04, né? A Lei Complementar 112, que é o Código de Ética, também já está disponível na área do aluno, tá? Temos aí a Lei 7, que é o Código Disciplinar do Servidor Público Civil, a Lei Complementar 207, também já está gravada, atualizada e na área do aluno. Na programação, assim que eu terminar as legislações anteriores, a gente vai para a Resolução 90, que fixa os critérios para o deferimento de assistência jurídica a ser prestada pela Defensoria Pública. É uma aula aí de uma hora e meia. E, finalmente, nós temos aí, né, a última legislação, que é a Lei Complementar 295, que dispõe sobre o Sistema Integrado de Controle Interno. Também está na programação de gravação. Eu garanto para vocês que até o final de julho, todas essas leis estarão disponíveis na área do aluno. E você tem ainda mais um bônus, né? Nós temos aí a Lei do Processo Administrativo Estadual, consagrado pela Lei 7.692, também já está gravada e está disponível. E nós temos as duas últimas legislações, né? O regimento interno, que vamos gravar todos os assuntos, e mais a parte constitucional, artigos 116 e 20, que já está gravada, que é a primeira parte da Lei Complementar 146 aqui do Estado de Mato Grosso. Bacana? Então, olha só, assim que você passa em concurso, estudando com bastante profundidade. Gostou? Então, clica aqui embaixo, vê se matricular aqui na Lac Concursos, que eu tenho certeza absoluta que você irá gostar bastante da nossa prestação de serviços. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.